Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa live do projeto Aviva Criança. Graças a Deus nós estamos aqui, mais um dia, mais uma noite, para podermos conversar acerca da palavra de Deus, acerca do ministério infantil, acerca daquilo que é feito, desenvolvido, planejado, observado e por aí vai. Então eu quero pedir para você participar desta live, compartilhando, participando, comentando, perguntando. Eu tenho certeza que você será abençoado e abençoada por Deus. Pode ter certeza disso. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem e a gente já começa com o tema nesta noite. Amém? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Que Deus ele possa proteger a cada um, derramando a graça dele. E desta forma sigamos. Dessa forma prossigamos firmes na presença do Senhor. Amém? Queridos, hoje a gente vai falar sobre a ordem divina, é o tema da live, e a gente vai conversar acerca da ordem divina e do ministério infantil. A ordem bíblica, e do ministério infantil. Então, a gente vai fazer já uma oração, vamos apresentar as crianças nessa oração, vamos orar por elas, vamos orar por todos aqueles que se dedicam no ministério infantil, todos aqueles que se esforçam para poderem desenvolver um trabalho sério, responsável e que tenha a ver com a salvação das crianças. Então vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti por esta noite, por essa oportunidade, que o Senhor possa, Deus, abençoar, abrir as nossas mentes para que compreendamos, para que, ó Deus, possamos guardar a Tua palavra e assim venhamos, ó Pai, com clareza, com convicção, evangelizar as crianças que ainda não conhecem a Tua palavra, ainda, ó Pai, não foram salvas por Ti, e que o Senhor possa usar cada professora, cada pessoa que se dedica no ministério infantil, venha, Senhor, ó Deus, usá-las grandemente na evangelização das crianças e até mesmo no discipulado, na escola bíblica infantil e por aí vai. Senhor, abençoe todas as crianças do nosso país. Vai ao encontro, ó Deus, de todas as crianças recém-nascidos. Proteja elas, ó Deus. Livra de todo mal. Senhor, tenha compaixão e tenha misericórdia de todos os familiares daquelas crianças que foram assassinadas naquela escola recentemente. E também daquelas duas professoras. Ah, Senhor, tenha compaixão. Venha confortar e consolar o coração de cada um. Pai eterno, Pai amado, nós estamos aqui nesta noite, clamando e suplicando para que o Senhor possa salvar todas as crianças, que o Senhor possa alcançar o coração de cada uma delas, e assim, ó Pai, para que elas possam ser inseridas no Teu santo corpo, para a Tua própria glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Queridos, eu vou pedir para vocês compartilhar essa live. Vocês que estão aí acompanhando, compartilhem esta live, assistam. E eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar e muito para a divulgação, para que outras pessoas possam ser alcançadas com este vídeo, com esta live, e desta maneira possam ser ajudadas no trabalho com o Ministério Infantil, professoras, pais e tudo mais. Irmãos, hoje eu vou abordar com vocês o tema da ordem divina e eu já quero abrir a Bíblia em Marcos capítulo 16 e versículo 15. Marcos 16 e versículo 15. Vamos ler? Texto bem conhecido, principalmente dos professores de escola bíblica dominical, Vamos ler, que diz assim, Marcos capítulo 16 e versículo 15. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Somente esta passagem, somente esse versículo. Queridos, nós sabemos que uma das últimas palavras de Jesus foi exatamente sobre a questão da evangelização, a questão da missão que a igreja ela tinha, que ela foi ordenada por Cristo antes que ele fosse assunto ao céu, ou seja, antes que Cristo ele subisse ao céu, antes que ele voltasse para o Pai, ele então emitiu uma série de instruções. E ele completa e ele finaliza as suas instruções falando sobre a grande comissão, falando sobre a evangelização das nações, falando sobre a pregação e o compartilhamento do evangelho para todos os povos, raças, tribos, línguas e tudo mais. E aqui a gente acabou de ler justamente um dos textos sinóticos que falam em Mateus, Marcos e Lucas, principalmente Mateus e Marcos, que são os evangelhos sinóticos que falam diretamente sobre a grande comissão. E quando a gente pensa na evangelização das crianças, nós temos que também apontar para essa grande necessidade. Por causa do pecado, o pecado ele atingiu todos os seres humanos, incluindo as crianças. Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Então nós temos que entender que a mesma necessidade que um adulto tem de ser evangelizado, de ser convencido do seu pecado, uma criança também tem. Então uma criança também tem a questão dos efeitos, a questão dos resultados negativos que o pecado ele causou na vida de uma pessoa, de um ser humano, ou de uma forma geral e genérica, na vida de toda a raça humana e em toda a história. Então uma criança ela em si não nasce salva, ela nasce perdida, porque justamente nós herdamos o pecado que foi praticado por Adão e Eva. Nós conhecemos isso como a culpa herdada, a corrupção herdada, o pecado original, que é o pecado herdado. Então, todos os seres humanos que viveram a partir de Adão, eles são considerados pecadores, culpados por causa do pecado. E foi necessário com que Deus resolvesse essa culpa ou aniquilasse essa culpa pela pessoa de Jesus Cristo. E quando ele vem, ele nos substitui. Ele então, de uma forma vicária, ele paga a nossa conta, aquela cédula, aquela dívida que nós tínhamos com Deus. E a partir de então, todos aqueles que crescem em Jesus Cristo eram perdoados, eram reconciliados com Deus, tinham paz com Deus e eram salvos. Então, essa questão da salvação continua até hoje. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, todas as pessoas foram salvas da mesma maneira, sempre pela graça, mediante a fé. Então aqui Jesus ele emite esta verdade, este princípio magno do Evangelho, que tem a ver com a comissão, ou seja, é um comissionamento que a igreja recebeu, ou a missão coletiva, a missão que a igreja recebeu para evangelizar. Não só os adultos, mas também as crianças. E nós podemos pensar nessa missão de evangelizar as crianças, pelo menos a gente pode colocar duas respostas para essa pergunta. Por que eu devo evangelizar uma criança? Por que eu tenho que evangelizar uma criança? Aí você me pergunta, mas quem que deve evangelizar? Todas as pessoas devem evangelizar as crianças. Não são somente os professores de escola bíblica dominical, de professores de escola bíblica de férias, de professores de escola bíblica, não importa como. Então todas as pessoas foram comissionadas, receberam essa missão de evangelizarem as crianças.
principalmente os pais, né, que são os responsáveis diretos pelos seus filhos, pelas crianças que eles têm. E uma pergunta que a gente pode colocar é: por que eu devo evangelizar as crianças? A primeira resposta que eu coloco para que nós possamos refletir sobre isso é o amor. Porque a base do cristianismo, a base da fé cristã é o amor. Até porque os 2 mandamentos que Jesus ele resume toda a lei, toda a Bíblia, ou todas as escrituras de uma forma geral, é o amor. Certa feita perguntaram para ele e ele respondeu que os 2 maiores mandamentos, né, que resumem toda a lei e toda a Bíblia Sagrada, é amar a Deus com todo o entendimento, com todas as suas forças, de toda a vontade, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor faz parte da fé cristã. Então, por que nós evangelizamos as crianças? Não é só porque elas precisam ser salvas, mas é porque nós amamos a Deus. Então, nós, por amarmos a Deus, nós, no caso, evangelizamos as crianças. Em segundo lugar, por que eu devo evangelizar ou tenho que evangelizar? Ou porque as crianças precisam ser evangelizadas? Porque eu sou obediente a Deus. Então, a obediência é um subproduto ou é um resultado do amor. Então, eu obedeço porque eu amo. Ok? Então, o resultado primário do amor é a obediência. A Bíblia diz, né, que se nós, de fato, obedecêssemos os mandamentos de Cristo, no caso, nós seríamos chamados filhos de Deus. E isso seria uma prova que nós amamos a Deus. Então, todo aquele que ama a Deus, obedece à palavra de Deus. E evangelizar as crianças, ou qualquer pessoa perdida, não importa a faixa etária, faz parte desta obediência, de ensinar o evangelho para a criança. Como nós sempre temos que observar isso. Não existe vários evangelhos. Um evangelho para idoso, um evangelho para jovem, um evangelho para adolescente, um evangelho para criança, um evangelho para homossexuais, um evangelho para mulheres, um evangelho para homens, um evangelho para, enfim, para cada classe de pessoas. Não. É um único evangelho. O que muda? O que muda é que, quando nós estamos evangelizando, nós usamos uma determinada linguagem de acordo com o público que nós estamos ensinando. Então é isso que nós temos que prestar atenção. Que de fato, nós evangelizamos porque amamos a Deus e também porque obedecemos a palavra de Deus. Então, essa é a base da ordem divina. Essa é a base. Deus, ele manda com que a igreja evangelize, e quem evangeliza? Evangeliza, em primeiro lugar, porque ama a Deus, e em segundo lugar, porque ama obedecer, deseja obedecer os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós temos uma série de base bíblica, nós temos uma série de versículos bíblicos, melhor dizendo, que trata acerca do grande amor que Cristo tinha em prol das crianças. Por exemplo, se a gente lê no mesmo livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia Sagrada diz assim, ó: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, olha só que interessante. Quando a gente analisa essa passagem bíblica, Jesus ele estava fazendo uma transição de região. Provavelmente ele estava saindo aqui da
Galileia para a Judéia, para Jerusalém, né? Estava indo para Jerusalém, só não lembro os detalhes de onde ele estava antes, e depois ele foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele estava indo morrer. Ele estava indo ali, ele seria entregue e tudo mais, ok? Então, queridos, o que a gente percebe? Que nesse contexto, Jesus ele para atender as crianças. Né? Ele tinha o prazer de atender as crianças, conversar com as crianças, abraçar as crianças, orar pelas crianças, justamente porque o mesmo amor que ele dedicava para os adultos, ele também dedicava para as crianças. Seja evangelizando-as, seja compartilhando o reino, o evangelho, a palavra de Deus para as crianças. Então ele orava por elas e abençoava-as. Então, queridos, Cristo ele tem uma grande ênfase no seu ministério em relação às crianças, né? Então, a gente percebe o cuidado, o zelo que Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, tinha com as crianças. De fato, de poder recebê-las, de poder, no caso, torná-las parte do teu ministério terreno. E isso continuou após a continuação da igreja do Senhor. Então nós temos que ter também esse zelo, esse olhar misericordioso, esse olhar atrativo, esse olhar recíproco e receptivo em relação às crianças. E temos, claro, conforme o tema que foi estabelecido nesta noite, sobre a ordem divina, temos que obedecer essa ordem divina, que é evangelizar as crianças, porque as crianças precisam de Cristo, assim como qualquer pessoa precisa. Então não trate as crianças com preconceito, não ache que as crianças nascem salvas e até 12 anos ficam salvas, porque nós não temos base bíblica nenhuma para isso. É uma tradição católica e de outras religiões também que inventaram isso. Ninguém nasce salvo, todos nascemos perdidos e num determinado momento confessamos a Cristo como Salvador e entregamos a nossa vida para Ele. E Ele se torna o nosso Senhor, né? Ele torna-se o nosso Senhor, o nosso governador, o nosso Rei. E nós somos os seus filhos. Então as crianças também precisam fazer isso. Precisam confessar seus pecados, entregar as suas vidas para Jesus, para que Jesus possa reinar na vida delas. Então, amados, essa é a ordem divina. E a ordem é: ide. Ou seja, conforme vocês vão vivendo, vão indo, vivendo a vida cristã, vão então evangelizando as crianças. Principalmente os pais, que são responsáveis diretamente pelos seus filhos. Evangelize elas. Desenvolva a salvação na vida das suas crianças. Não espere pelo pastor da igreja. Não espere pelo professor da escola dominical. Não espere pela professora, pela tia. Não espere pelo Estado, pelo governo, pela professora da creche. Não. Faça isso agora. Leia a Bíblia com ela. Medite na Bíblia com ela. Estude a Bíblia com ela. Pregue o Evangelho para a sua criança. E você que é professor de escola bíblica dominical infantil, se dedique, se debruce, procure de fato cumprir a ordem divina, que é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo para as crianças. É claro, é necessário usar uma linguagem infantil, usar uma linguagem simples e direta, de uma forma que as crianças possam entender. Se dedique e não se esqueçam, evangelizar as crianças não é uma questão de sentimento, porque a gente acha legal. É porque é uma ordem bíblica. E pelo fato de nós amarmos a Deus e também obedecermos a sua palavra, nós então temos esse prazer de evangelizar as crianças, de nos preocupar com a salvação das crianças e desenvolver a salvação na vida delas. É necessário que nós abramos os nossos olhos e nos dediquemos e procuremos salvar as crianças do nosso Brasil. Amém? Essa é a palavra de hoje. É um encorajamento, né? É uma injeção de ânimo para que vocês continuem se preocupando, continuem centralizando, né, a palavra de Deus
na evangelização das crianças, ok? Nossa irmã Lígia está por aqui, enfim, tem várias pessoas acompanhando, nossa irmã Débora, enfim, várias pessoas aqui acompanhando a live. Que Deus ele possa abençoar vocês. Quero agradecer aí pelos irmãos que curtiram, compartilharam, comentaram. Que Deus ele possa te abençoar. Hoje é uma live bem prática, bem direta, bem rápida. E na semana que vem ou na próxima, na outra semana, a gente vai se organizar para poder estarmos aqui com vocês, compartilhando algum tema, alguma coisa prática em relação ao ministério infantil pelo projeto Aviva Criança. Eu quero neste momento fazer uma breve oração para a gente já finalizar esta live. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu quero agradecer a Ti por esta oportunidade de poder estar compartilhando com os meus irmãos, com os professores, com os pais, a Tua palavra em relação a esta gloriosa ordem divina de evangelizar as crianças, de desenvolver a salvação na vida das crianças e de nos preocuparmos com o destino das crianças, com o crescimento espiritual de todas elas. Guarda todas as crianças do nosso Brasil e do mundo. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Levanta professores e professoras, homens e mulheres, que se dediquem, que arregassem as mangas, que suem a camisa, que se esforcem para poder evangelizar a criança na linguagem que ela entenda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti por esta oportunidade, nesta noite, de estarmos, ó Pai, falando acerca do ministério infantil e também da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém. Irmã Marli, Deus abençoe. Irmã Lígia, Deus abençoe. Irmã Débora, Deus abençoe. Todas vocês, todos que acompanharam esta live, que a graça de Deus possa estar sobre vocês em nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui a bênção pastoral para que Deus ele complete a bênção dele na sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau e até a próxima oportunidade. Até logo!